Vamos voltar agora com o Leão? Me conta o que mais que você tem aí pra contar pra gente hoje. Jogar isso daqui, já foi o Rodrigo Fábio. Você já vai contar aquela história do Não, aquela daqui a pouquinho. Quem é o Cláudio Bulgari? Da vida real. Da vida real, quero saber, tô curiosa já. Olha, uma dupla de vilãs, a gente tava falando de vilãs, né? Vem novas vilãs aí, um pedaço? Duas vilãs numa novela só e duas vilãs que prometem. De peso, hein? A Globo já definiu o novo trabalho de Adriana Esteves na emissora. A atriz está escalada para a próxima novela das 9, Babilônia, em que viverá mais uma vilã, uma mulher cheia de amarguras e grande inimiga de Beatriz, personagem da Glória Pires, que parece que vai ser uma devoradora de homens, Verdade. mas também vai ser vilã. Então vão ser duas vilãs que se odeiam. Tipo uma viúva negra. Assim. Exatamente. Então, parece que todos morrem mesmo. É mesmo? Depois que transam com ela. Que medo! Vai ser mais ou menos por aí mesmo. É a novela do Gilberto Braga, do Ricardo Linhares. Vilã, né? Ela é maravilhosa. Aliás, ela faz bem tudo que ela se propõe a fazer, né? Lembra da Maria de Fátima? Gente, fantástica. Vale tudo. E eu não me esqueço das participações dela naquele Se Eu Fosse Você, naquele filme. Que maravilha, gente, né? Que da comédia arrasou, né? Ela é deslumbrante. E a Adriana Esteves arrasou como Carminha em Avenida Brasil. Tá ali com a Nazaré Tedesco. Eu tenho medo, a única medo que eu tenho é que de repente uma anule a outra, porque as duas são tão maravilhosas, né? Espero que tenha espaço para duas estrelas tão brilhantes, né, dentro da mesma novela. Então, tá aí, mas sucesso para a Glória Pires. Antes de você entrar no próximo assunto, deixa eu comentar um e-mail que acabou de chegar aqui. Claro. Antes de você falar da Zilu, que como sempre, a gente tem que falar dela, gente, imagina. Ela causa. Ó, chegou o e-mail da Márcia Dias aqui, a gente tá falando sobre a questão do Datena, ela levantou também uma outra questão que eu gostaria que você comentasse. Oi, Leão, você comentou a respeito do episódio com o Datena, mas ele não parece ser uma pessoa coerente como vocês disseram. Esqueceram do episódio com o Gilberto Barros, que levou um soco na cara do Datena dentro de um restaurante? Esse cara acha que todo mundo é bandido. Ela tá dizendo aqui que, né, o ego dele, de repente, é meio grande. Isso é a opinião da Márcia, tá, gente? Então, eu tô lendo o e-mail aqui, gostaria só de lembrar isso e, sei lá, de repente, colocar esse comentário que, de repente, pode ser porque ele é um cara muito intempestivo, tem esse temperamento muito exagerado nas reações. Agora, é engraçado, né, que nessa vez, quando ele bateu nesse apresentador aí, né, que a gente ninguém reclamou, né? Ninguém achou ruim. Ninguém né? falou nada? Se é que eu fui claro, né? Não, porque o Datena é super querido. Né? Como a gente falou que apesar de ser intempestivo, ele é super querido. Agora, nessa vez, quando ele bateu nesse apresentador, ninguém reclamou, Ninguém falou nada, Ao contrário, né? Todo mundo achou ótimo, né? Ah, meu Deus do céu. Mas você sabe que eu acho que o Datena deve ser aquela pessoa que ou você ama ou você odeia, né? Agora o Datena é uma pessoa de caráter, é diferente, né? Então. E eu falei a questão da coerência nas coisas que ele fala no programa. Eu acompanho e muitas vezes o Brasil Urgente, acho que as coisas que ele fala com relação aos problemas da cidade, aos problemas com relação à segurança pública e tudo mais, tem muita coerência no que ele fala. Agora tem alguns que não têm caráter, aí é grave, porque aí realmente ninguém quer por perto, né? Gente mau caráter. Agora, no caso do Datena, não, o Datena é intempestivo. Agora, pode até ter uma certa incoerência, né, como ela disse, mas é uma pessoa de caráter, então Mas, de repente, pode ser que ele precise, a gente não sabe, é uma questão de ele, de repente, analisar esse tipo de atitude que ele teve. Perdão, existe até, dentro da terapia, um segmento que cuida desse controle de raiva, que muitas pessoas têm isso, às vezes não podem ter uma situação que foge um pouquinho do controle, que já sente ali uma vontade de explodir, uma explosão exagerada, né, a famosa reação exagerada em cima de uma situação pequena, de uma coisa que poderia ser resolvida de uma forma bem tranquila. De repente, pode ser que ele precise disso. É verdade, talvez precise mesmo. Agora, e tem uma outra coisa, né, que eu levo muito em conta. O Datena é taurino. E o taurino normalmente é maravilhoso, mas é intempestivo. É assim. Todos que eu conheço, né, bota pra quebrar. Grandes comunicadores e tal, que são taurinos, tem o Fausto Silva, tem vários outros, são intempestivos. O Fausto Silva, de repente, tem uns acompanhantes lá no programa também, né? Fala umas coisas e tal, né? Então, eu acho que isso é um pouco do signo também. Obrigada pelo seu e-mail, viu, Márcia? Eu gosto de ler porque é legal a gente ter opiniões diferentes, né? Isso é bárbaro, maravilhoso. A gente fica aqui dando a nossa como se fosse a verdade. Não, a gente quer... Cada um em casa tem sua opinião. Quer vocês aqui junto com a gente dando as opiniões. Agora me conta da Zilu, ela vai embora pra Miami mesmo? Eu tenho uma simpatia por Zilu, porque eu conheço Zilu há muito tempo, né? E quando eu estive mais próximo dela, que eu era mais próximo da dupla Zezé e Luciano, eu sempre achei ela muito coerente, uma pessoa muito sensata e tal. Agora, a Zilu tem causado muito, né? E agora ela fez um longo desabafo no seu perfil na internet, depois de anunciar que voltará para Miami
exame nos Estados Unidos, porque não aguenta mais a perseguição por aqui, tal. E ela disse que as pessoas na internet estão maldosas, o que acho que a gente concorda também. E os haters, né? Tem gente que entra na internet só pra ficar xingando, falando absurdo. Porque só falam coisas ruins, né? Deus me livre. Parece que ninguém fala coisa boa. Então a Zilu também revelou que tem ficado chocada com certos comportamentos nas redes sociais e continuou dizendo que os julgamentos das pessoas ofendem e são falsos, segundo ela. Ela pediu para que as pessoas pensem sobre as suas palavras e evoluam espiritualmente. Olha, eu vou assinar embaixo esse depoimento da Zilu. Independente, nunca ninguém falou mal de mim, nada disso. Falavam de vez em quando uma coisa e outra quando eu critico alguém, mais assim, fã-clubes e tal. Mas eu assino embaixo, porque eu acho que, gente, às vezes eu vejo umas coisas que até eu criticaria e tal, mas eu vejo as pessoas falando, mas falam de um jeito tão pesado. Teve uma vez uma pessoa que mandou, eu tinha feito uma crítica a uma artista que eu não me lembro, foi a Claudinha Leite, que é minha querida, mas eu critiquei um negócio qualquer que a Claudinha fez, que parecia o da Ivete Sangalo e tal. Aí o fã-clube da Claudinha mandou um e-mail dizendo que queria que eu morresse. Igual, eu nunca esqueço, porque foi uma coisa tão emblemática para mim, me chocou tanto. Queria que eu morresse e fosse arrastado que nem aquele menino João Hélio lá do Rio de Janeiro. Ai, que coisa horrível! Como é que pode passar pela cabeça de um ser humano? Eu cheguei a contar para Claudinha, eu falei, Claudinha, você precisa tomar cuidado com o seu fã-clube. Porque eles são tão apaixonados que escrevem umas coisas absurdas. Ô, gente, tem a dó. Então, eu concordo com a Zilu. Eu também não esqueceria do comentário desse, porque afinal de contas é marcante, pesadíssimo. Uma coisa é você criticar, né? E com embasamento. Outra coisa é você querer que a pessoa desapareça da face da terra e com requintes de crueldade ainda. E como é um território livre, a internet... Cada um fala o que quer, né? Deixa eu avisar que eu não tenho Facebook, viu, gente? Não tenho, até porque eu não dou conta, porque eu trabalho demais. Mas tem uma meia dúzia com o seu nome lá, Tem meia dúzia com o meu nome. E falam coisas... Não é do Leão, viu, gente? Exatamente. Tem ator que eu talvez tenha já brigado comigo, achando que sou eu. Achando que era você. Que loucura, né? Então, que tem que ficar fiscalizando isso às vezes. Tá? Me diz uma coisa, eu continuo sustentando a minha opinião que eu falei ontem. Eu acho que até esses repórteres de celebridades, quem fala da vida dos famosos, escreve, publica e tudo mais, muitas vezes nem precisa correr atrás da informação. Porque com as redes sociais hoje, os próprios artistas alimentam esse tipo de coisa. Que a gente fala deles, mas aí eles ficam pondo Estão sempre postando. Né? A foto de biquíni, a foto sem biquíni, a foto com a mantilha na cabeça, para dar assunto. Exatamente. E aí reclama quando as pessoas comentam. Então, falando em coerência, é incoerente. É incoerente. Esse tipo de atitude. Então, eu continuo sustentando a minha opinião de que, Zilu, se você quer ficar fora do foco durante um período, quer ter paz, como você comentou aí em outro comentário anteriormente, né? para de postar um pouquinho, dá uma sossegada das redes sociais, não fica querendo mostrar muito a sua vida, porque tem muita gente que gosta de compartilhar, né, a própria vida, mas a partir do momento que isso começa a incomodar, tá na hora de rever, de rever alguns comportamentos, né? Exatamente. Eu concordo com o que ela falou. Agora, eu também concordo com a Regiane nesse sentido. Eu concordo com o que ela falou também. De que ela tem que, se ela quer ser esquecida, ela tem que sumir. Né? Mas eu concordo com o que ela falou também. Tem muita gente com raiva na internet. Agora, será que ela está querendo ser esquecida mesmo? Aí ou será que... Mas aí gera tá rolando uma incoerência, então, né? Com certeza. Pois é. Querido, eu volto já. Tá bom. Tá bom? Beijo. Que eu vou dar mais um recadinho aqui e eu volto mesmo porque o Leão tem mais notícias para passar pra gente. Pensa que acabou, não. Tem muita coisa legal pra gente conversar.